aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, falta exatamente uma semana para as manifestações do dia 7 de setembro. E como se não bastasse, toda a imprensa e a oposição tentando falar que são manifestações golpistas, antidemocráticas, agora algumas coisas estão acontecendo que podem ameaçar a realização dos atos do dia 7. A Justiça de São Paulo determinou que a esquerda também pode se manifestar, e aí talvez você diga, tá, mas não vai ser em outro local a manifestação da esquerda? Qual o problema disso? A coisa é muito séria, muito séria. A gente vai entrar no mérito disso ao longo do vídeo. E o outro problema é a falta de decisão do STF sobre o marco temporal dos indígenas. O que é que isso tem a ver com as manifestações? A gente também vai comentar. O STF ontem criou aí um novo grupo que as pessoas meio que estão definindo como Ministério da Verdade. Eles vão se dedicar a apurar, notícias mentirosas, e eles vão classificar o que é fake news, o que é discurso de ódio, vão inclusive se juntar com agências de fact-checking. É uma coisa que preocupa muita gente. Ontem também teve uma medida do Alexandre de Moraes que circulou nas redes sociais, um pouco questionável por algumas pessoas. Vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Quero também falar sobre a questão do Lewandowski. A Folha de São Paulo fez uma análise sobre o artigo do Lewandowski e parece que estávamos no caminho certo. Quero também mostrar uma entrevista de Bolsonaro que ele fala sobre o Alexandre de Moraes. A gente já vai abrir o vídeo com isso. Vou também falar do Roberto Jefferson. Ele passou mal ontem, desmaiou, foi internado. Tem algumas coisas que também envolvem o partido dele, a PGR. Quero falar também de um novo problema que vamos ter por aí. Problemão. CPI. E não é a CPI da pandemia. A CPMI das fake news vai voltar e já tem até a data. Ainda vamos falar mais das manifestações do dia 7 e, se der tempo, quero falar de coisas ligadas à saúde e pandemia. E vejam só, ontem Bolsonaro aí deu a entrevista, mais uma para as rádios, e ele falou uma coisa que eu já vou dar play aqui no áudio e vocês vão ouvir. Vejam só. Fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito fake news, o inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Vai aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas, ele ser o dono do inquérito. Vocês percebem que há um tempo atrás, Bolsonaro falava bastante do Barroso, e vem se desenhando assim um cenário nos últimos dias, que agora é Alexandre de Moraes. Ele fala, repete, inclusive impetrou lá o pedido de impeachment do ministro. Então, assim, Bolsonaro, eu acho que ele tá com alguma coisa na cabeça, acho que ele deve ter alguma carta na manga aí, não sei, faço a menor ideia, são só elucubrações. Mas você vê que ele diz o seguinte, ó, caso eu saia do governo, algum dia, parece que o Alexandre de Moraes está pensando em uma medida mais, uma sanção mais restritiva. Talvez o Bolsonaro está falando o quê? Que talvez ele possa ser preso? Complicado. E aí, sobre o Alexandre de Moraes, eu nem vou ler aqui o comentário inteiro, mas a Paola Daniel, a esposa do Daniel Silveira, ela trouxe aqui um pedido que havia sido feito e foi negado. Eu já explico o que é, bem simples. Eles pediram eles tentaram declarar que o Alexandre de Moraes, ele é suspeito para ser o juiz lá do julgamento do Daniel Silveira. Porque, em tese, ele seria vítima, ele seria acusador, ele seria o investigador, ele seria tudo, né? E o que é que chamou a atenção nisso? É porque está se questionando uma suposta suspeição do Alexandre de Moraes. E sabe quem foi que julgou e não aceitou o pedido do Daniel? O próprio Alexandre de Moraes. É que falando o seguinte, Alexandre, eu tô entrando com esse pedido aqui porque eu acho que você é suspeito. Aí o Alexandre de Moraes leu e falou, eu acho que eu não sou suspeito. Assim, né? Sei lá, às vezes é aquela coisa, eu até perguntei para as pessoas na internet, algum jurista, falei, gente, isso aqui é possível? Na hora desse sorteio, já que isso envolve diretamente o Alexandre de Moraes, ele mesmo poderia julgar a sua própria suspeição? Bom, circulando nas redes sociais, não existe um consenso entre os juristas, eu não sou jurista, mas a situação aí que, bom, vocês podem tirar a conclusão de vocês.
E o nosso deputado Felipe Barros ontem, ele fez uma thread, que na verdade é uma historinha, que ele usa figuras conhecidas no judiciário brasileiro para mostrar, né, como talvez as coisas poderiam acontecer no Brasil se as peças fossem diferentes, se a gente não estivesse lidando com o STF e bolsonaristas do outro lado. E eu quero mostrar para vocês porque a coisa é bem interessante. E vejam só isso daqui, ó. Felipe Barros fala o seguinte: imaginem a situação hipotética, é só uma hipótese. Auge da Operação Lava Jato, 2018, véspera da prisão do ex-presidente Lula. A Carta Capital repercute o fato de auditores da Receita Federal terem identificado inconsistências no patrimônio pessoal do então juiz Sérgio Moro. Aconteceu algo similar com Bolsonaro, né? Família de Bolsonaro. Moro instaura ele próprio e contra o Ministério Público inquérito para apurar ataque à instituição do judiciário por divulgarem notícias falsas sobre a Lava Jato e, com isso, impedir o normal funcionamento do judiciário. Moro escolhe como relatora sua substituta, a doutora Gabriela Hart. A doutora Gabriela seleciona a dedo o delegado e os agentes da Polícia Federal que conduzirão o inquérito, sem respeitar a distribuição normal dos inquéritos aos delegados. Doutora Gabriela convoca os jornalistas para prestarem depoimento na Polícia Federal e tira de circulação a matéria da Carta Capital. Ela resolve investigar não apenas fatos anteriores ao inquérito, mas também fatos posteriores. Todos os investigados, coincidentemente, são ligados ao PT. Tudo que a doutora Gabriela e o delegado desejam que seja ataque ao judiciário, trazem por inquérito. Mas o inquérito não para por aí. Jornalistas críticos ferrenhos da Lava Jato são presos ou sofrem busca e apreensão. Deputado do PT é preso porque disse que receberia a turma do Moro na bala. Pessoas organizam uma manifestação na frente da casa do Moro e são presas. A imprensa, quase toda ela, defende o tal inquérito. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Intercept, que denunciam as ilegalidades, têm, o seu fim decretado pelo juiz da Justiça do Trabalho, que é amigo de Sérgio Moro, e resolveu abrir uma investigação paralela ilegal. Suas contas são desmonetizadas, as redes sociais derrubam seus canais, as plataformas de pagamento não prestam mais serviço a eles. O presidente nacional do PCdoB é preso por crime de opinião, denunciar as ilegalidades dos inquéritos abertos por Moro e pelo juiz trabalhista. Chico Buarque e Caetano Veloso convocam o povo às ruas e criticam Moro, doutora Gabriela e o juiz trabalhista de maneira incisiva. Por isso, recebem a Polícia Federal em suas casas às 6 horas da manhã para busca e apreensão. São proibidos de entrarem na manifestação e passam a ser investigados. Nesse cenário hipotético, conseguiriam imaginar o que aconteceria? Pois é exatamente isso que está acontecendo com outros personagens. Quem hoje defende os inquéritos ilegais, ou a ditadura do judiciário que estamos vivendo, não passa de um ditador enrustido. A defesa da Constituição Federal, no Estado de Direito, da democracia da República, com a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos, não é uma defesa ideológica ou partidária. Hoje é conosco, amanhã pode ser com a esquerda, com qualquer outro deputado e com demais jornalistas. Uma pena ver que alguns são seletivos na defesa do Estado de Direito e não apenas torcem, mas trabalham para as leis não sejam aplicáveis àqueles que pensam diferente. No dia 7 de setembro, estarei na Avenida Paulista na defesa da Constituição Federal e da democracia, pela liberdade de expressão e soberania popular. Felipe foi bem inteligente, né? Na hora de tentar criar um cenário usando algumas pessoas bem conhecidas, né? Acho que passa bem a história do que estamos vivendo, mas eu duvido muito que isso aí vá tocar o coração, né, de qualquer pessoa da esquerda, da mídia. Eles não se importam. O que importa é que os bolsonaristas estão indo, pra cadeia. Estão sendo presos, estão sendo perseguidos. É só isso que importa.
E eu tinha mostrado ali a questão do Alexandre de Moraes, aquela decisão, né, que as pessoas perguntam, poderia ele mesmo julgar sua própria suspeição? E por várias vezes em vídeo eu sempre falo para vocês o seguinte, gente, os problemas que nós vivemos hoje, eles não começaram hoje. E o Felipe Barros falou aí do Moro, é a melhor pessoa para demonstrar isso daí. Quero demonstrar o seguinte, por mais que a Lava Jato teve várias coisas boas, sabe? A prisão do Lula foi uma delas, inclusive foi referendada por instâncias superiores. A decisão do Moro foi validada pela segunda instância e assim sucessivamente. O Moro também tomou algumas decisões assim, bem estranhas no que diz respeito a ele mesmo. Olha essa matéria aqui de 2017. Veja se tem alguma similaridade com os tempos de hoje. Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado da Odebrecht. O juiz Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, não fosse o Ministério Público que, estranhamente, ocultou uma resposta da Receita Federal que investigou o acusado. Há 2 anos, pelo menos, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba sabe que o escritório de advocacia Zucoloto, do qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paraense do escritório de Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal, ocultada dos autos pelo Ministério Público. O Zucoloto é padrinho de casamento de Moro. Foi o advogado do Moro em 2006, quando o Moro foi grampeado pelo Roberto Bertoldo, ex-sócio da mulher dele. O escritório desse cara era correspondente do escritório, assim, do Duran, que o Moro julgou o Duran. Precisava o Ministério Público, sabe, avisar pro Moro isso daí? Será que o Moro não sabia disso? E você vê, ó, isso só não aconteceu, quer dizer, Moro só conseguiu julgar, não foi impedido, porque, ó, a resposta enviada pela Receita Federal foi ocultada nos autos pelo Ministério Público. Vocês entendem também porque talvez o Moro queria controlar o COAF? Alguém precisava falar pro Moro que ele era suspeito? O Moro não sabia que ele era... que o Zucoloto é padrinho de casamento dele? Ele não sabia disso? Ele não sabia que a mulher dele era sócia? Ele não sabia que isso configurava suspeição no caso? Vocês entendem quando eu fico batendo na tecla? Gente, temos que discutir isso. O Brasil precisa realmente de uma reforma no sistema judiciário. Vocês veem, por isso que o governo sofre todo santo dia. Já quero mostrar aqui um dos problemas também que a gente vai enfrentar, já falei para vocês. CPMI das fake news deve retomar os trabalhos até a primeira semana de outubro. Até! A ideia já é começar em setembro. O presidente do Senado, o Pacheco, parabéns Pacheco, lulista, autorizou o senador Ângelo Coronel reunir na próxima semana com os demais membros da CPMI das fake news, da qual é presidente, para definir o retorno dos trabalhos da comissão, parada desde março do ano passado, quando o Senado suspendeu os trabalhos presenciais. Ângelo Coronel acredita ser possível recomeçar os trabalhos tão logo se encerre a CPI da pandemia. Sua previsão é que a volta das sessões seja marcada para a última semana de setembro ou a primeira semana de outubro. Já vai começar, vai emendar uma na outra. A expectativa do presidente da comissão é que haja compartilhamento de informações do inquérito das fake news do STF. O que a gente vem falando? Já deve ter uns 2 meses, que vai juntar tudo numa coisa só. CPMI das fake news, CPI da pandemia, inquérito das fake news, inquérito dos antidemocráticos, inquérito das milícias digitais, o inquérito do TSE e pronto, temos um monstro, um dragão de várias cabeças. Eu sempre falo, é uma hidra. Apesar do potencial crítico ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, a CPI das fake news, enquanto esteve em funcionamento, esbarrou na falta de conhecimento técnico de seus membros e de objetivos políticos claros. Também não há maioria evidente de membros, menos mal. Essa CPI aqui, essa CPMI, a gente ainda tinha algumas pessoas do governo. Ela é mista, ela tem deputados e senadores. Então, a gente realmente tem alguns jogadores do nosso lado. É o que inclui deputados de oposição ou independentes. O vice-presidente da comissão é o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Ainda assim, é possível que os trabalhos se estendam até abril do ano que vem. Isso é que eu não consigo entender, porque essa CPI começou lá para setembro de 2019, funcionou por basicamente 6 meses e agora vai voltar, ainda pode trabalhar por mais 6 meses, tem uma duração de 1 ano.
Talvez uma CPMI seja diferente de uma CPI. Mas, né? Pra perseguir bolsonarista, vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Olha só aqui. O Alessandro Vieira, né? Tem ligação com esse tema, por isso que eu tô trazendo. A Elisa diz, terceira via. Se como senador Alessandro Vieira tenta nos calar, imagina como presidente. Ele agora se lançou. É pré-candidato. Pré-candidato. Todo mundo usando a CPI da pandemia como palanque político. O Alessandro Vieira é um dos autores da PL 2630, a PL das fake news. E sobre esse tema aqui, a Celita ainda diz, MDB lançará Simone Tebet ao Planalto. O senador Alessandro Vieira anuncia pré-candidatura à presidência. Ela diz, e isso é tudo o que você precisa saber sobre a CPI do circo. É a CPI do Lula, que nega a investigar casos efetivos de corrupção. O único objetivo é servir de palanque político. E vejam só, senador Alessandro Vieira anuncia a pré-candidatura. A mesma notícia e o Alan levanta uma bola. Lembram da tal Lava Toga? Que muitos piraram quando eu disse que não mais apoiaria esses senadores por causa das pessoas envolvidas? O tempo. Tem uma figura que todo santo dia finge não ser um apoiador do Lula. É o André Marinho, o fraldinha lá do Pânico. Toda fala dele, todo santo dia, ele só sabe falar de Flávio Bolsonaro, Lava Toga, Queiroz, Flávio Bolsonaro, Rachadinha, Queiroz, Lava Toga. Tem muita gente que não entende, cai nesse discurso, às vezes fica na dúvida, mas né, talvez o que ele tá falando aqui faz um sentido. A Lava Toga. A questão da Lava Toga é a mesma questão de pessoas como, por exemplo, Flow Podcast. É um podcast que tem aí um engajamento muito grande entre os jovens, que os seus hosts, né, os seus apresentadores, eles sempre defendem a ideia seguinte: a política tem que ser maior do que as pessoas. Temos que eleger um projeto. Temos que trabalhar por um projeto. Só qual é o problema? Não existe projeto no mundo real. O mundo real é um mundo material, que existe, isso aqui é um mouse, plástico, existe um teclado, existe um microfone, existe espuma, existe eu, carne e osso, tem um sangue dentro de mim correndo. O que existe são coisas físicas reais. Não existe o projeto. Você não toca no projeto. Você não toca na CPI. A CPI tem o nome. O que é a CPI? São pessoas. São pessoas. A CPI da pandemia, o que estava no escopo dela? Não era também investigar o dinheiro federal que foi utilizado pelos governos e que possivelmente foi desviado? Mas não se investigou isso. O Carlos Gabas foi blindado do início até o fim. Isso por quê? Porque o que existe são pessoas. E a maioria da CPI é lulista. Vocês acham que acontecendo a Lava Toga iria investigar os membros do STF? Ou a Lava Toga seria utilizada como, por exemplo, a juíza Ludmila Lins Grillo? O que vocês acham? Qual caminho iria seguir? Em algum momento se falou que a CPI da pandemia iria investigar fake news, como está fazendo agora? Será que a CPI da Lava Toga ia virar uma nova CPI das fake news para, mentiras ligadas ao judiciário? Mentiu aqui sobre o judiciário, vem para a CPI. Essa pessoa aqui mentiu sobre o STF. Essa pessoa aqui mentiu sobre o TRF1. Essa pessoa aqui mentiu sobre o Tribunal Regional do Trabalho. Vocês estão entendendo? Política é feita de pessoas. Pessoas. Problemas acontecem. Alguém poderia imaginar que em 2020 a gente teria uma pandemia? Qualquer um dos candidatos é uma coisa que ninguém sabia que ia acontecer, ninguém sabia como lidar, cada país agiu de uma forma diferente. E o que a gente tem é o seguinte: Bolsonaro. Uma pessoa que, pelo menos eu falo assim, eu acho que, com todos os erros e os acertos, eu tenho a mais pura convicção, eu realmente acredito nisso, que Bolsonaro sempre agiu pensando no melhor do país. Cometeu erros? Sempre agiu pensando no melhor do país. Ele realmente achava que o que ele fez era pelo melhor do país. Mas tem gente que, não, Lava Toga, isso aqui, CPI e tal, blá blá blá, quem não deve não teme. Sobre a questão de fake news, a história vem falar que o Brasil é o país mais preocupado com fake news do mundo. Por que será, né? Por que será? Aí o Leonardo Coutinho até comenta, um quase desmentido da entrevista do ex-ministro Raul Jungmann, na qual afirmou que o presidente Bolsonaro cogitou usar caças Gripen para estourar os vidros do STF.
Vale lembrar que é só um Gripen no Brasil e ele está nas mãos da Embraer em testes. Olha a chamada. Ex-comandante nega que houve pedido de Bolsonaro para sobrevoar o STF. A matéria é mais uma vez tentando falar que Bolsonaro mandou dar um rasante para estourar as vidraças. Gente, quando isso ia acontecer, que ele disse que foi em abril de 2019, sequer nós tínhamos o caça Gripen. Era impossível. Não existia o Gripen. A imprensa sabe disso e segue dobrando a aposta. Mas quem é investigado por mentiras? Bolsonaristas. Será que isso aqui vai para na CPI da pandemia? A Metrópolis avisa, o Ministério da Saúde promete lançar a nova mascote nesta terça-feira. Segundo o órgão, o nome da nova personagem começa com a letra R. O mascote será revelado na terça. Aí vem a Raquel Sherazade. Vão destruir o Zé Gotinha, Marcelo Queiroga? Ele falou o seguinte, é assim que se dissemina uma fake news. Raquel, nós não só não aposentamos o Zé Gotinha, como reforçamos a campanha com toda a família do personagem. A nova mascote, que será revelada amanhã ao público, vem chamar atenção para um assunto importante. Nos acompanhe e descubra. Mas é do bem. Ela está criminalizando pessoas ligadas ao bolsonarismo. Então pode. Como falei para vocês, o STF também tomou uma medida que muitas pessoas estão vendo como a criação do Ministério da Verdade. O Pierre aqui trouxe a decisão do próprio Diário da Justiça Eletrônico. Eu já vou aqui na decisão para a gente ler juntos. Vejam só. Fica instituído o Programa de Combate à Desinformação no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da instituição, de seus membros e do Poder Judiciário a partir de estratégias proporcionais e democráticas, a fim de manter a proteção da Corte acerca das liberdades de comunicação. E aí vão dar aulas para as pessoas, como é que elas podem se comunicar e tudo mais. E vejam só, item C. Diálogos institucionais. O que a STF vai fazer também? A aproximação do grupo gestor com instituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação. Será que existe alguma instituição de direita que faça isso? Que eles aceitem? Não, né? Todas da direita só faz desinformação. Nenhuma agência bolsonarista faz isso, né? Só as lulistas. Órgãos de investigação, entidades e agências de checagem que buscam solucionar o problema da desinformação e dos discursos de ódio. Os fact-checkers, todos são lulistas, bem como realização de eventos e seminários. Ações de comunicação com as seguintes ações: alfabetização midiática, capacitação de servidores, funcionários terceirizados, jornalistas profissionais e influenciadores digitais para a identificação de práticas de desinformação e discursos de ódio e as formas de atuação para combatê-las. Contestação de notícias falsas. Olha só, publicação de notícias em página especial denominada #Verdades do STF para contestar boatos ou demitir notícias falsas sobre a corte ou seus integrantes. Eu vou publicar, ó, é mentira. Carimbão, é fake news. A gente está falando que é mentira. Cada dia mais, o Estado vem mais e mais poder, e o cidadão cada vez mais tem menos e menos liberdade, É preocupante. E olha só isso daqui, ó. Estão tão preocupados com o discurso de ódio, né? O Mula Livre, esse perfil aqui na esquerda, ele fala o seguinte, ó. 23:59. Só porque eu fiz leve ameaças. 00, leve ameaças. Essa mulher merece tomar paulada na rua junto com quem apoia. No dia 28 de agosto, esse rapaz postou o seguinte, ó. Fiquei alguns dias de molho do Twitter depois que Eduardo Bolsonaro compartilhou um post que fiz com leve ameaças a Bárbara, investigada por fake news. Investigada. Ela é criminosa, ela é investigada. Só fiz leve ameaças. Levei uma suspensão do Twitter e reconhecimento do filho do presidente cansado com forças e tochas pelos seus seguidores. Ele acha bom. Ele acha que está fazendo um ótimo trabalho. O que aconteceu foi no dia 19 de agosto. Será que isso aqui é discurso de ódio?
será que ele tem que ser recriminado? Vai ter alguma busca e apreensão? Alguma coisa vai ter que ser feita para proteger a Bárbara? Alguma medida cautelar? Impedindo ele de se aproximar dela num raio, sei lá, de 5 quilômetros? No dia 19 de agosto, o Mula Livre postou carta aberta aos ministros do Supremo por Bárbara do canal Te Atualizei. E ela lá falando tudo que vem acontecendo com ela. Aí o Bruninho falou o seguinte, ó. Carta aberta, blá 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 blá, xinga. Essa mulher merece tomar paulada na rua e junto com quem o apoia. Leve ameaça. Leve ameaça. Ódio do bem, ódio do bem. Tem algum aqui ódio do bem? Não tem ódio do bem, né? Mas tem um cara de pau. Um cara de pau. Fiz uma leve ameaça. Mas como é contra a direita, pode. Como é contra a direita, pode. Na verdade, o que ele fez foi algo que merece um prêmio, né? Ser recompensado, receber uma recompensa por isso. A Bárbara até trouxe aqui, ó. Revista Isto É. Bolsonaro não é um naná. Mas o bolsonarismo tem sim traços do nanismo. Vamos chamar nanismo, né? Nanismo. As semelhanças entre a personalidade e o comportamento do mito com os do alemão lá, do bigodinho, encontram paralelo em seus seguidores. Liderados por Bolsonaro, nanafascistas saem do armário e infestam a internet, por enquanto. Pronto. Tem como a gente ser pior? Um regime que dizimou milhões de vidas. Milhões de vidas. Milhões de vidas. Ele tá falando que a gente é isso. Tá falando que você é isso. Isso aqui é discurso de ódio? Não, não é. Isso aqui é fake news? Não, não é. Isso aqui é jornalismo profissional, liberdade de opinião. Ele está literalmente demonstrando a realidade do Brasil. Nada acontece. E se você resolver processar esse cara, você que vai ser processado ao contrário, porque todas as associações jornalísticas ao redor do Brasil vão atrás de você. Eu ia citar, nem vou dar esse método. Todas as associações. Ratinho, mais uma vez, usou o espaço do seu programa no SBT para mostrar que está do lado de Bolsonaro. É um criminoso. Claramente um crime. Claramente, pode ver, artigo, eu não sei o artigo, mas eu sei que isso aqui é um crime, o Ratinho merece ir pra cadeia. Pô, ele defendeu o Bolsonaro num programa dele. Não pode. Crime. Criminoso. Só pode defender o Lula. Em entrevista, Bolsonaro insinua que o governo de Joe Biden é de esquerda. E aí agora, na boa, sem piadas, eu acho que Bolsonaro, na boa, a gente tá no ano de 2021 e ele ainda não aprendeu, porque aí me parece que é burrice, ele não aprendeu que toda santa vez que um governo de esquerda fracassa, esse governo vira de direita. Toda vez que fracassa, vira de direita. O Barroso falou que a Venezuela era conservadora. Ele tem que aprender, pô. 2021 ainda não aprendeu. Quando o governo de esquerda fracassa, que todos fracassam, ele vira de extrema direita. É isso que acontece. Biden é de extrema direita. Mas ele é isso. O governo fracassou. Para. Governo de esquerda é o governo do amor. Onde é tudo bonito, maravilhoso. Aí quando dá errado, aí vira o governo de direita. E aí, olha só, a gente comentou sobre o artigo do Lewandowski. A Folha de São Paulo falou, análise. Eu vou pular até aqui no fim, ó. Tão relevante quanto o argumento é quem escreve, falamos disso, a quem, falamos disso, quem se dirige, né? E quando. Falamos exatamente das três coisas. A Folha de São Paulo está atrasada. É sobretudo importante porque, escrito por um ministro do Supremo, que, ao expor sua posição, parece expor também que nem todos do tribunal estão dispostos a compor saídas, negociar privilégios ou chamar golpe de movimento. O que eu tava falando, gente? Ó, não é todo mundo que tá se metendo nessa confusão, não. Tava assim, quem tá bem nos holofotes tava, pelo menos é o Alexandre de Moraes. Vocês percebem como o Barroso, ele deu uma desaparecida nos últimos dias? Vocês percebem como o Fux também deu? Só o Moraes tá meio que apanhando sozinho por hora. O artigo é relevante também
a ser analisado a quem se dirige, aqueles que, incitados por superiores, pratiquem crimes contra o Estado de Direito. Que foi o que eu falei ontem, gente, não artigo pra mim, não artigo pra você, não artigo pro jornalista, tu já sabe. Isso daqui é pra tentar falar com, cara, algumas pessoas que possam estar envolvidas. Falar, cara, ó, pelo amor de Deus, vamos esquecer disso, esquece problemas, esquece negócio de crise, vamos tocar o Brasil. E ao momento em que o artigo foi publicado, dias antes de ato com pauta golpista e acenos, né, blá blá blá. A gente sabe que não tem isso. E a gente comentou no vídeo ontem, falou, ó, pessoal, vocês percebem que, cara, é como se todos eles tivessem a certeza que alguma coisa vai acontecer no Brasil. Não tá tudo muito estranho? Bom, vamos esperar pra ver, mas tudo indica que a gente estava no caminho certo, né? E aí, olha só, isso aqui, cara, é inacreditável. Acho que todo mundo sabe que eu não gosto do Roberto Jefferson, então minha opinião nesse caso aqui tem valor dobrado. O que aconteceu com o Roberto Jefferson foi um absurdo. Absurdo. Quem tá falando isso é alguém que não gosta do cara, mas é um absurdo o que está acontecendo com ele. Por mais que eu discorde, por mais que eu acho que o discurso dele passa do ponto, é um absurdo. Roberto Jefferson é um cara idoso. Ele já teve aquela doença bem complicada, que ele se espalha pelo corpo, tirou uma grande parte do intestino. Toma remédio, tem que tomar para não voltar a ter, é um problema gigante. Ele não apresenta risco. Não apresenta. O que ele vai fazer com aquele chassi de grilo dele? Aquele chassi de grilo vai fazer o quê? A PGR já falou, inclusive, que ele pode ir para casa, recomendou a prisão domiciliar, mas ainda tá preso. E aí vocês podem ver. Roberto Jefferson volta ao presídio após passar mal e ser socorrido. Voltou pro presídio. Aparentemente melhorou. Mas não é normal uma pessoa desmaiar. Eu só desmaiei uma vez em minha vida porque eu caí de cabeça de uma altura alta. Foi bem uns 5 metros. Caí literalmente de cabeça, de baixo para cima. Não é normal uma pessoa desmaiar. E o Roberto Jefferson não estava inventando doenças, porque vocês podem ver aqui, ó. O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, passou mal nesta segunda-feira, em Bangu, 8 na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido pela UPA e agora passa bem, graças a Deus. O político chegou a desmaiar na cela. Por volta das 8h45, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que Roberto Jefferson solicitou atendimento médico alegando um mal-estar gástrico. Ó, tô passando mal. E não é brincadeira, você pode ver, ó. A pasta complementou que ele foi levado ao pronto-socorro, Hamilton Agostinho, onde passou por exames e foi medicado. Cerca de 1 hora depois, o presidente do PTB teve alta. Os exames médicos comprovam a infecção e o político foi medicado. Sim, ele tá com uma infecção, ou teve uma infecção. Por mais que, cara, seja aquilo tudo, cara. Ainda mais quando a gente vê assim que coisas estranhas acontecem só contra pessoas que vêm apoiando o governo. Seja apoiar por bem, apoiar por mal. Isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. Aí depois acontece alguma coisa, os bolsonaristas estão revoltados porque o Roberto Jefferson está sofrendo. Planalto quer prisão domiciliar de Roberto Jefferson antes do dia 7. Ele escreveu do pessoal até coisa, falando, cara, ó, vocês não estão falando tanto em acalmar, vocês não estão falando tanto que querem paz, querem isso, querem aquilo outro. Eles diziam o seguinte, ó, talvez se vocês deixarem um cara ficar preso em casa, as pessoas ficam um pouco menos revoltadas, né? Faz sentido, acho que faz sentido. Você viu, na semana passada, a subprocuradora Lindora Araújo, da PGR, defendeu que o presidente do PTB deixe o presídio de Bangu e passe a cumprir prisão domiciliar. Filha de Roberto Jefferson diz que o Ministério Público terá problema sério se afastar o pai do comando do PTB. A ex-deputada Cristiane Brasil diz, né, que, cara, vai ter um problema sério. Ela pretende acionar a justiça contra medidas e ir às ruas para defender a permanência de seu pai. Pra mim, o maior problema de tudo é porque, assim, cara, é um partido, o cara foi eleito. E aí ela diz o seguinte, ó, se o Ministério Público Eleitoral tentar se meter no controle do partido, vai dar um problema sério. Não existe nem motivos para essa interferência na esfera privada. Partidos são entes de natureza privada.
Ninguém afasta um presidente de empresa legitimamente eleito por conta de uma investigação que ela classificou como ilegal. Eu não gosto do Roberto Jefferson, mas tem coisa assim, cara. Vamos tentar jogar, né, na manha. Pô, tem necessidade, essa conversa aí tá complicada. E aí a PGR ontem fez uma denúncia. Muita gente criticou tudo, eu esperei pra dar uma olhada e eu gostei bastante aqui dessa matéria da Folha de São Paulo, vejam só. Denúncia da PGR contra Roberto Jefferson é fogo de palha, dizem procuradores. Eles não gostaram, peraí. Um monte de gente tava jogando pedra na PGR, que isso, aquilo, outro, mas a mídia e os procuradores estão insatisfeitos com a decisão, tá? Mas a decisão não fala que Roberto Jefferson cometeu crimes e tudo mais? A peça é assinada pela Lindora, que acusa Roberto Jefferson de incitação ao crime. Afinal, da denúncia, no entanto, ela pede que seja apreciado eventual declínio da competência, sugerindo que o caso não deva ser analisado pelo STF e que, portanto, a PGR não tem atribuição para fazer a denúncia. Se o pedido da subprocuradora-geral for atendido, o caso de Roberto Jefferson sai do Supremo e vai para a primeira instância, o que daria para ele mais tempo e instâncias para recorrer. Procuradores ouvidos pela coluna avaliam que o parecer abre brechas para que a defesa do ex-deputado conteste a denúncia e afirmam que Lindora planta nulidade ao fazer uma acusação que não deve prosperar, já que é baseada principalmente em recortes de jornais. A denúncia também é apontada por membros do Ministério Público Federal como um gesto de Lindora em apoio ao Aras, né? Porque diz que o Aras não está querendo fazer nada. Um procurador chegou a dizer que a acusação desta segunda-feira, na verdade, foi feita para absolver Roberto Jefferson. Prefiro me abster do comentário, mas achei que está bem entendível. E aí, a primeira coisa que falamos quando abri o vídeo. Isso daqui é muito complicado, muito complicado. É uma ação assim que eu espero que seja revista, espero que tenha sido tomada sem analisar a fundo, sabe? O cara tomou achando que estava fazendo o melhor para garantir que a democracia brasileira frutifique. Mas você vê, ó, Justiça autoriza a manifestação pró e contra Bolsonaro no dia 7 de setembro em São Paulo, em locais diferentes. A Cláudia Lucas já entendeu e diz o seguinte, ó, quem foi o juiz irresponsável que fez isso daí? Inúmeras vezes a galera da esquerda tentou subir para Paulista para nos atacar e a PM teve trabalho para segurar esses vândalos black blocs. Essa galera vai fazer quebra-quebra de novo? É coisa séria. Olha só, a gente vai comentar. Justiça contraria Dória e dá aval para a manifestação pró e contra lá em São Paulo. A Folha de São Paulo fez uma matéria. A manifestação do Dia da Independência tem sido vista com ressalvas pelas autoridades, devido às ameaças golpistas incentivadas pelo presidente, além da tensão causada pela anunciada presença de policiais militares à paisana no protesto. Você viu? A Folha de São Paulo começa tentando criminalizar os atos pacíficos, que sempre são pacíficos, da direita. Não é da esquerda, toca fogo no barbagato, normal, esquece. Só que aí depois ela dá espaço para o pessoal aí da área de segurança demonstrar algumas preocupações. E vejam só, apesar da separação geográfica, há risco de conflitos entre grupos antagônicos em estações de metrô e praças usadas como ponto de encontro, por exemplo. Na hora de ir para a manifestação, a pessoa tem que pegar um ônibus, a pessoa tem que pegar um metrô. Olha só. Vai ter polícia no metrô? Vai ter polícia no ônibus? Antes, a polícia podia focar... Não, vamos focar aqui na Paulista, em alguns setores. Vamos focar. Agora você vai ter que dividir, sabe, o contingente da polícia. Uma parte no Vale do Anhangabaú, uma parte nos metrôs, uma parte nas estações de ônibus, uma parte na Paulista, uma parte aqui. Então, em vez de você ter um grupo coeso da polícia para tentar parar qualquer maldade que alguém mal intencionado tente fazer, agora você não tem mais. Agora a polícia vai estar dispersa. Já começa o problema. E, claramente, ambos os grupos vão se encontrar. Porque as pessoas saem de toda a cidade de São Paulo.
Eu não conheço São Paulo, mas eu já passei por cidades grandes. Minha cidade, Fernando, era pequena, mas, pô, Salvador é muito maior. E eu fico imaginando assim, pensa numa cidade que tem um raio de 20 quilômetros. São Paulo deve ser maior do que isso. O cara que vai ser da Paulista, ele tá saindo de 20 quilômetros da Paulista. Tá pegando um ônibus lá atrás. Quem é que vai saber que ele fez o que ele fez? Qual a garantia que a gente tem de, por exemplo, que duas pessoas queiram pregar uma peça? Vamos falar assim, dois irmãos, gêmeos, querem pregar uma peça. Um veste a camisa do Brasil, outro veste a camisa do PT, e aí ele finge que ele bateu no irmão com coisa, ele faz assim uma ocorrência, pega só na câmera, você não consegue identificar a pessoa, mas fica parecendo que um cara com camisa no Brasil agrediu alguém na zona leste de São Paulo. Você tá entendendo o problema? Você tá entendendo o problema? Toda a imprensa falando o seguinte... Teve um vídeo da CBN que viralizou hoje, a repórter fala absurdos, não dá pra publicar aqui, não dá, o vídeo cai na hora que ela falou da gente, cai na hora o vídeo de tanta agressão. E ela falou, ó, não vá pra rua, porque os bolsonaristas vão pra detonar os comunistas, não vá pra rua. Olha toda a narrativa que a imprensa vem criando. Como você pode monitorar toda a cidade de São Paulo agora? Como você vai poder monitorar toda a cidade de São Paulo? Vocês estão entendendo o nível da gravidade do problema? A cidade toda virou uma arena de batalha como a imprensa vem tentando pintar. Fora que, né? Vai que alguém mal intencionado da própria esquerda resolva tirar da mochila uma camisa do Brasil lá no Vale do Anhangabaú, faça alguma maldade... Desaparece entre eles mesmo com a camisa vermelha e diz, um bolsonarista veio aqui e invadiu. Até você provar que Chico não é Francisco, meu amigo. Vocês estão entendendo o nível do problema que vem sendo criado? Isso é muito sério. Eric Santos, diretor do movimento Acredito e um dos organizadores do ato contra o presidente, afirma que haverá orientação aos manifestantes no sentido de evitarem linhas de metrô que passam pela Paulista e de ostentarem bandeiras e camisetas políticas apenas no local do protesto e não no trajeto. Santos diz ser preciso, olha só, precaução extra diante da expressão mais violenta do golpismo prevista para o ato bolsonarismo. Eles estão falando, olha só... vai ter infiltrado. Cara, isso vai ser confusão. A imprensa brasileira, eu não vou mostrar o texto. Essa foto já diz... Olha quem é que tá na foto. Zeca Dirceu. Olha a manchete. República Federativa da Cortina de Fumaça. Sabe quem escreveu essa matéria? O Zeca Dirceu. O Estadão tá dando espaço pro Zeca Dirceu postar matéria no jornal. Filho do Dirceu. A imprensa dando voz para Dilma. Bolsonaro flerta com golpe dentro do golpe, diz Dilma. Porque ela sofreu um golpe, Bolsonaro dando um golpe dentro do golpe que ela sofreu. Essa é a imprensa brasileira. Ela não aceita a nossa existência. E o Felipe Trelli dá uma dica muito boa falando o seguinte, aprendam com a história. Quem for pra rua dia 7, leve seu celular carregado e filme sempre que acontecer alguma coisa atípica. Os celulares são suas verdadeiras ferramentas. A chance de infiltrados causarem incidentes e transformarem a data na versão brasileira lá do Capitólio é grande. Não quero fazer juízo de valor aqui. Vai quem quer, fique em casa quem quer. Mas não deixem que mentiras sejam contadas e usadas contra vocês. As manifestações de direita sempre foram pacíficas. Basta ver, né, comentários sobre micaretas dos mais afoitos. Bem-aventurados os mansos. Ser manso não é ser covarde. Orar, mostrar que não tem medo de morrer, né, é muito mais poderoso que se imagina. O ódio é assim, né, a droga do demônio. Guiemo-nos pelo amor. Jericó foi derrubada pelo som das trombetas. A verdade derruba muralhas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, cale os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Confiemos na verdade. Ela fala por si e cedo ou tarde prevalece, ainda que seja em outro mundo. Dicas.
Tem confusão? Senta no chão. Aguenta tomar, mas tenta se defender, não revida, sabe? Fecha assim, apanha quieto. Ah, estamos no apanhar, covarde. Bom, você faz o que você quiser. Fica quieto, com certeza vai ter polícia, a polícia vai vir, vai identificar as pessoas. Levem cartazes de preferência com a data, para ninguém falar que as fotos estão sendo manipuladas. Botem data nos cartazes, ó, 7 de setembro de 2021. Levem cartazes bilíngues para mostrar para o mundo também quais são os clamores dos brasileiros. Em convocação para 7 de setembro, evangélicos mostram fidelidade a Bolsonaro. Aí a mídia endoida. Cláudio Duarte, Renê Terranova, Samuel Câmara, César Augusto, Silas Malafaia, Estevão Hernandes. Outro rosto conhecido é o ex-senador Magno Malta. Todos eles aí fazendo vídeo, pedindo apoio. Silas Malafaia ontem colocou ainda um vídeo mostrando o PT apavorado. Ao lado dessas associações de policiais, clubes militares das Forças Armadas, entidades ruralistas e representantes de caminhoneiros, os evangélicos prometem se encontrar pessoalmente com Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. Os pastores devem subir no carro de som do movimento nas ruas, a qual a deputada Zambelli é ligada. Para Silas Malafaia, é preciso dar uma resposta ao Alexandre de Moraes, responsável por conduzir na corte inquéritos contra Bolsonaro e aliados. Moraes foi alvo do pedido de impeachment rejeitado pelo Senado. E o Malafaia falou o seguinte: se fosse questão de partido ou algum interesse político, estávamos fora. Mas o que está em jogo é a liberdade de expressão. Numa outra etapa, se nos calarmos agora, a liberdade religiosa. Se não calar agora, no futuro vai ser ameaçada a liberdade religiosa. Com 6 milhões de seguidores no Instagram, e eles endoida, o Cláudio Duarte também fez convocação e tudo mais. E diz o seguinte, ó: o que me chamou a atenção foi a expressão milicianos digitais. O que mais me preocupou foi qualquer pessoa com posição contrária numa rede social receber um rótulo novo, o que indica que qualquer pessoa que expuser sua opinião contrária num país que se diz democrático vai ser presa. Estamos à beira de uma revolução, de uma batalha civil e não estou potencializando, estou alertando a igreja. Olhem os setores que apoiam Bolsonaro. Olhem os setores que são contrários a Bolsonaro. Todos são apoiadores do Lula. Bolsonaro busca esvaziar a raiz golpista do 7 de setembro e diz que pauta será liberdade de expressão e também voto impresso. Raiz golpista. Essa manifestação, ela surge com Bolsonaro falando do voto auditável. Sempre foi isso, desde o início. Ele falou, ó, se o pessoal é do voto auditável, não for para frente, talvez eu precise convocar uma nova manifestação. Eu pedi ajuda de todo o povo brasileiro, por favor, tomem a Paulista. Nunca teve nada ligado a impeachment, STF, nem nada. Começou assim. A imprensa está reescrevendo a história. Eles estão reescrevendo a história. Isso é um grande absurdo. O presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações programadas para o feriado terão como pauta a liberdade de expressão e defesa do voto auditável. Óbvio, sempre foi isso. A mudança de tom... Olha. Meu Deus, eu esqueci disso daqui. Isso aqui é um absurdo. Absurdo. A mudança de tom, na comparação com convocações para atos anteriores, alguns dos quais viraram alvos de investigações do STF e outros órgãos, olha só, domina postagens em redes sociais e falas públicas de organizadores analisados pela Folha, o que sugere uma ação coordenada. A Folha de São Paulo, a imprensa brasileira, inventou que as pessoas tinham pautas golpistas. Depois, eles inventaram que Bolsonaro convocou pautas golpistas e mudou de ideia e está lutando pela liberdade de expressão. E agora eles inventam que nós estamos acalmando o nosso discurso, abandonando as pautas golpistas para defender a liberdade. E que isso, na verdade, é uma ação coordenada. Ou seja, claramente existe uma milícia digital organizada. Prendam todos. Prendam todos que estão falando de liberdade. Ó. Sabe, tradução, exemplo. A palavra Apple significa maçã. Tradução. Ou seja, liberdade,
Tradução: impeachment do ministro do STF. Voto auditável. Tradução: invadiu o Congresso. É isso. Muitos vão falar também do voto auditável. Estão pedindo muita coisa, não estão pedindo nada além do normal, nada além daquilo que os próprios poderes da República deveriam entender, diz Bolsonaro. O teor golpista das falas de Bolsonaro geraram preocupação de um possível questionamento dos resultados eleitorais. É toda aquela lente sempre. Menções ao ato bolsonarista no dia 7 explodem nas redes e trocam ataques por modo de liberdade. Nunca teve isso. Aí vem lá um monitoramento da Quest. Aí olha só como as coisas. Para referendar a narrativa, eles trazem uma empresa de análise de data, né? Data Science, para fazer lá um levantamento que mostra, analisamos que isso, que aquilo outro, que vejam só, as referências, né, de todas as plataformas passaram de 171 mil na segunda semana de agosto para 712 mil na semana seguinte. Olha só, o povo começou a se engajar e blá, blá, blá. E diz que analisando também a estratégia bolsonarista, isso, aquilo outro, pelo discurso de defesa da liberdade que se tornou tema central, né? Que antes era o golpe. E aí fala, olha só, que teve um aumento, bota as porcentagens. Essa matéria é muito vagabunda, eu nem quero comentar mais. Aqui é só para animar agora, só para dar animado. Ato de 7 de setembro já tem mais de 100 caravanas confirmadas. Chora mais. O Lula não tem nenhum. Lula só tem gente xingando ele, ofendendo ele, né? Não tem apoiador. Só o pessoal do MST. Já apoio ao presidente, que isso não existe na história do Brasil. Eu não sei na história do mundo. Pessoas indo pras ruas num dia de descanso para defender o governo. Isso é inacreditável. Sem caravanas. Chora. Sim, é por isso que eles querem perseguir a gente. E temos o outro problema. Esse daqui é um problema muito grande também. Porque Bolsonaro, Bolsonaro falou da Paulista. E as pessoas também resolveram fazer manifestação ao redor de todo o Brasil. E muita gente está planejando ir para Brasília. E a gente está tendo aí uma discussão no STF sobre terras indígenas. O marco temporal. E qual é o problema disso? Vocês já devem ter visto, eu já mostrei em vídeo aqui pelo menos, o tamanho do acampamento que foi montado, o tamanho da estrutura da esquerda. Eles botam lá várias tendas para fingir que é muito grande? Sim, fazem. Mas é inegável que tem muito índio, né? Sabe como são e tudo mais. E aí, começou o julgamento não terminou, só vai voltar dia 1º, no caso amanhã, que já é quarta-feira. E aí você, quarta, quinta, sexta, 3 dias. Se não terminar em 3 dias, semana seguinte, dia 6 é ponto facultativo, as pessoas não vão trabalhar, ou seja, os índios continuarão em Brasília. Todo esse pessoal aí que, inclusive, tocou fogo num caixão, vai estar em Brasília. Então, isso tem que acabar em 3 dias para garantir que esse pessoal vai voltar para sua casa, feliz da vida ou triste. A Tsukida diz, oro a Deus para que vão embora. Vocês veem aquele telão ali com o Barroso? A pauta que está no STF pode ser a defesa dos togados para o mundo. Bolsonaro quer uma foto para o mundo e o STF parece que já achou a sua. Imagine se acontece algo com qualquer um dos índios. Imagina, né? O mundo, todo o país e a esquerda, sabe, sempre querem proteger os indígenas em todos os países. Aqui na Austrália tem os aborígenes. Nos Estados Unidos tem os nativos, né? Imagina, olha só. Os bolsonaristas estão fazendo maldades contra os nossos índios. Os donos verdadeiros do país. Meu amigo, isso é complicado. Já pensou nisso daí? E aí o Globo já fala o seguinte. Decisão no Supremo sobre o marco temporal para a demarcação das terras vai demorar. O STF retoma na quarta julgamento sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Mas, apesar dos 6 mil índios, 6 mil pessoas, que acamparam na esplanada dos ministérios na semana passada, da expectativa do país e do agronegócio, o tema não deve ser resolvido já.
E não exatamente porque o Edson Fachin começou a proferir o seu voto na semana passada, e nem porque, além da conclusão do voto dele, representantes do AGU e do MPF terão 1 hora para falar e mais 35 entidades se inscreveram também para opinar a partir da sessão e depois de amanhã. Fora os outros 9 ministros vão poder dar os seus respectivos votos. O motivo do marco temporal não se resolver nem nesta e nem na próxima semana é um dos mais... É que um dos ministros vai pedir vista, né? Ou seja, peça mais tempo para estudar o processo. Esta é a expectativa geral dentro da corte. Bom, pedir vista, em geral, não tem data para voltar. Eu espero que, se alguém pedir vista, o acampamento, assim, não tem mais porque a gente fica aqui, pediu vista. Quando voltar, não sei a que vai voltar, a gente volta. Não vamos ficar aqui acampado. 6.000 pessoas. Eles já tocaram fogo em frente ao Palácio do Planalto, em um caixão, né, temático. Imagina a confusão. Em São Paulo e em Brasília, os 2 principais locais de manifestações no dia 7. Será que isso daqui foi planejado? Será que isso daqui é uma mera coincidência? Será que tudo o que está acontecendo no país é mera coincidência e a imprensa, na verdade, é inocente em toda a história? Eles realmente acreditam no que eles dizem? Sobre esse tema, Bolsonaro, inclusive, falou, cara, se isso for pra frente eu não vou aprovar, não tem como dar ainda mais terras, já tem muita terra, a gente sabe o que tem por trás. Junta isso, né? A outra questão é de querer vender 25% do Brasil. Só para terminar com notícia boa e várias ruins, o governo Bolsonaro aprovou aí, né, a questão da MP das ferrovias, para começar a colocar trens no Brasil, coisa que a gente fala há anos. O Tarcísio diz, o governo Bolsonaro já se consolidou como o que mais contratou investimento ferroviário por meio de concessões. 30 bilhões. E agora tem lá a MP das ferrovias. E aí, a gente tem ONGs. Vai encontrar portuários que denunciam depósitos de fertilizantes em Santos. A ONG Progressistas Internacionais, é tipo uma intentona socialista, internacional socialista, né, que ataca todo o projeto de infraestrutura no Brasil, seja ferrovia, hidroviária ou portuária, sempre voltado ao agro. A operação com fertilizantes acontece em Santos, outros portos do Brasil e do mundo, inclusive nos países que eles vieram. E aí fala o seguinte, ó, sabe aonde eles foram fazer uma visita, essa ONG? Eu vou mostrar aqui direto. Ó. Instituto Lula. Acabou de aprovar a MP das ferrovias, já tem a ONG Internacional do Brasil para conter os abusos. Estão lá onde? Instituto Lula. Quem são os representantes brasileiros na Progressista Internacional? Celso Amorim, ministro, né? Aura Carolina, Haddad, olha o Haddad. E em Portugal, pela deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Delegação Internacional Progressista se reunirá com movimentos sociais de Santos. A entidade irá apurar denúncias de sindicatos da CUT, né, de trabalhadores portuários, de que o governo Bolsonaro pretende instalar depósito de substâncias químicas próximo à região de Outeirinhos. É sempre para colocar o nosso país no retrocesso. Quebra o país, não importa. O que importa é Lula voltar em 2022. Gente, olha a quantidade de coisa que tá acontecendo. É só miséria. Cara, eu fico me perguntando quando a voz do povo vai ser ouvida. Quando o povo vai ter paz. Quando vai acabar a perseguição, sabe? Quando o debate vai ser um debate de ideias que o melhor vai vencer. Será que esse dia vai chegar no Brasil? Eu nem pergunto quando o Brasil vai se tornar uma nação desenvolvida, mas quando a gente só não vai ser mais um povo perseguido. Porque só tá aumentando. As igrejas já estão, inclusive, na mira. Não sei se vocês viram o que aconteceu com o Nicolas, que é vereador lá de Belo Horizonte. Basicamente, a família dele, a igreja, o pai dele é pastor, a vida toda nunca atrasou o pagamento, e agora, porque o dono descobriu que ele é da igreja, quer tomar, não vou mais alugar. Pois. Lembra de curtir e compartilhar, se inscreve nas minhas redes, torne membro do canal, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.